Posso ouvir um amém? Eu creio que Deus quer fazer um mover poderoso nessa noite, nesse lugar. Amém? Amém? E eu queria dar um exemplo para vocês. Eu queria chamar o seu Jovelino aqui, o Alessandro. O Alessandro vai ser o intérprete dele, para ajudar a falar o que aconteceu. Pode vir, cara, pode vir. Vem, seu Jovelino. Ontem muitos homens foram edificados por aquele seu testemunho, viu? Ele não parece com o Gilberto, a forma de ser dele assim? Igualzinho. Vem cá, seu Jovelino. Gente, boa noite, meu nome é Alessandro. Boa noite, meu nome é Juvelino. Queria contar a história do seu Juvelino. Como que acontece? Eu trabalho como motorista de aplicativo, né? E ano passado, no mês de dezembro, mas se eu for para contar a história completa, eu tenho que voltar, rebobinar a fita e voltar uns 2 meses antes, ao dia que eu conheci ele verdadeiramente. Eu conheci ele no mês de dezembro, mas não sabia o nome dele. Encontrei ele debaixo de uma marquise lá na Avenida Churchill, no Castelo. Ele dormia debaixo da marquise do Sindicato dos Médicos, né? Ele já estava 15 anos na rua. E no período do mês de outubro, ou foi setembro, teve um dia que eu estava muito chateado, né, com as coisas que vinham acontecendo. Eu parei nessa praça lá e estava lá conversando com Deus. Naquele período eu estava afastado e reclamando muito da vida. Foi no momento que eu vi ele. Nesse dia estava ele e um casal dormindo junto com ele debaixo dessa marquise. Eu estava dentro do meu carro reclamando da vida, e eu olhei para o lado, vi ele num frio. E eu falo assim, do que eu estou reclamando? Vi ele lá. Aí acordei ele, cheguei lá, acordei ele, eu ofereci água, dei café, comprei uns biscoitos, deixei lá e fui embora. Passados-se 3 meses, eu fui levar um passageiro lá no Santos Dumont. Deixei o passageiro, aí estava dando a mesma volta que eu sempre dou ali no trevo Edson, que está ali na frente. Aí do nada, que nem às vezes eu falo a história dele para todo mundo dentro do carro. Tem gente que chora, caramba. Estava dando a volta naquele trevo na frente ali ali no trevo Edson. Aí do nada, o que para muitas pessoas lá fora é maluquice, para mim é Deus. A imagem dele vem na minha mente. Aí eu dentro do carro falei assim, pô, vou lá ver se ele está lá. Aí cheguei lá, estava ele lá no mesmo lugar. Estava varrendo lá, nesse dia já estava acordado, estava varrendo, limpando. E eu comecei a gravar uns stories dentro do meu carro, né? Que eu boto uns conteúdos no Instagram. Aí comecei a gravar uns stories falando sobre ele, que eu tinha conhecido ele, mas não sabia nem o nome dele. Foi no momento que eu abaixei o vidro. Aí eu olhei para ele e falei com ele, ele se lembrou de mim, passados esses 3 meses. Aí eu falei com ele, o senhor já tomou café? Ele falou assim, não. Aí eu falei assim, pô, vou comprar. Antes de falar com ele isso, eu falei assim, eu me lembrei de uma palavra que eu falei até ontem aqui na Rede dos Homens, uma palavra de um irmão que teve aqui, Mauro Bueno, que ele falou uma vez, ele trabalha muito social, ele falou assim, gente para dar comida e bebida na rua tem muitas. Você dá comida hoje, o cara daqui a pouco está com fome, dá bebida, daqui a pouco ele está com sede. É errado? Não. Você dá o alimento. Mas você sentar, conversar e ouvir a pessoa, são poucos que fazem isso. Eu me lembrei dessa palavra e queimou dentro de mim. Nesse período eu estava afastado, mas tinha um pouquinho de Deus dentro de mim ainda, que estava meio ofuscado dentro, estava dando muito ouvido para os ruídos aí do mundo, né? Aí eu falei assim, hoje eu vou fazer diferente. Chamei ele, eu não sabia o nome dele, me lembro até o jeito que eu chamei ele. Abaixei o vidro e falei, fala, meu chefe. Ele, opa, falei, tá lembrado de mim? Ele lembrou. Eu falei assim, o senhor já tomou café? Ele, não. Eu falei, vou comprar um biscoito ali, vou sentar com o senhor aí debaixo da marquise, vamos conversar. Aí ele contou a história dele para mim, que já estava há mais de 15 anos, se separou, né, senhor? Se separou, já estava há mais de 15 anos morando na rua. E nessas conversas que a gente estava tendo lá no batente, na hora de ir embora, eu notei ele sentado, uma hérnia, assim, do tamanho mais ou menos do abacate, né, senhor? Nas partes íntimas dele. Já estava sofrendo há quantos anos com isso? Já, mais de 3, né? Que falou? Tratamento para operar, estava uns 3 meses. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu vi aquilo ali, aquilo queimou em mim. 3 anos, né? 3 anos. Ele falou até assim comigo, eu não me lembro. Ele falou assim, cara, eu já tirei tanto sangue de mim
que marca minha cirurgia, quando chega lá alguém passa à minha frente e toma meu lugar. Marca a cirurgia, daqui a pouco o médico não vai, e assim foi. Aí eu lembrei, eu fiz um vídeo, um story, que estava sentado, aí eu falei assim, posso fazer um reels com esses stories e com essa situação da hérnia, para me ver. De repente eu falei com uma humildade, eu jogo na internet, de repente, quem sabe aparece alguém. Isso foi dia 22 de dezembro. Quando eu joguei na internet o vídeo, aí a Alexandra viu em casa, aí ela foi, pegou o vídeo, divulgou também com o pessoal lá, e ela conseguiu alcançar uma menina chamada Celita Toledo, que ela tem um projeto chamado Projeto Celita Toledo, é um hospital que tem lá em Laranjeiras, que era conhecido como Enio Serra, que agora ela transformou em Projeto Celita Toledo. Ela mandou mensagem para mim no direct, aí falou assim, que meu nome no tempo estava Sandro Driver lá. Eu falei assim, Sandro, tem como você levar ele lá no meu hospital? Eu falei assim, mas para que seria? Aí ela falou assim, não, eu senti no coração de abençoar ele. A gente faz os exames, vou internar ele, a gente faz os exames, se tudo correr certo nos exames, a gente faz a cirurgia dele. Aí levei ele no dia 23 de dezembro e ele internou, foi 7 e pouca da noite, né, Ju? Aí o seu Jovelino, eu me lembro que ele falou uma palavra que ele falou que está guardada aqui no meu coração dentro do carro. Ele falou assim comigo quando ele entrou dentro do carro, eu não sei se eu estou mais feliz porque eu vou operar ou porque eu vou dormir numa cama hoje. Lembra disso? Com certeza. Aí levei ele, internou, a gente ficou lá visitando eu, a Alexandra, visitando ele lá no hospital. Quando foi no dia 22 dia 14, né, senhor? Dia 14. 14 de janeiro ele fez a cirurgia. Quando foi no dia 22, ela manda mensagem para mim falando que ele estava de alta. Mas só que aconteceu algo, que quando ela falou comigo assim, você se responsabiliza em levar ele lá? Eu falei que sim. Quando ela falou assim, ele está de alta, agora você precisa tirar ele daqui que eu preciso do leito. Aí veio o peso. Não é o peso assim que eu posso falar que... O peso da responsabilidade. Aí que vem a empatia. Eu me pus no lugar dele. Aí eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer com ele? Ele com 7 dias de operado, 6, 7 dias, 8 dias. Vou botar ele na rua de novo, ele vai morrer. Aí eu me lembrei que ele recebeu um Bolsa Família. Mas também antes disso eu liguei para abrigo, liguei para asilo, liguei para vários lugares que cuidam de pessoas em situação de rua, que toma conta, mas era uma burocracia do caramba. Aí eu não desisti, eu liguei para o meu pai. Aí meu pai deu uma olhada aqui pela rua, arrumei um aluguel para ele aqui na rua, por 350. Ele recebe o Bolsa Família dele de 600. Ele está pagando o aluguel dele já tem 4 meses já, ele mesmo já está pagando. Através das redes sociais eu consegui levantar recursos para ele. Comprei já geladeira, fogão, bujão, televisão, até o WhatsApp, Instagram ele tem hoje em dia. E de 15 anos ele morando debaixo de uma marquise, hoje em dia ele tem um lar e hoje em dia ele está aqui como prova que ele virou amigo da minha família. Hoje, Dia das Mães, estava lá com a gente lá almoçando. E é isso que eu tenho que falar. Quando a gente tem um chamado, eu sempre tive isso no meu coração. Meu coração queima muito pelo evangelismo, está na rua. Até no tempo que eu estava aqui na igreja mesmo, que eu fiquei um período de 5 anos afastado, meu coração queima quando eu vejo uma pessoa desse jeito. Minha mãe uma vez chamou a minha atenção. Uma vez eu estava trabalhando, logo quando eu comecei a trabalhar no Uber, veio um cara me pedir uma ajuda na rua. Quando eu fui ver, eu estava lá dentro da casa da minha mãe com esse cara, para montar uma cesta básica. E eu sou desse jeito, cara. Eu sou às vezes muito para frente, mas Deus conhece o meu coração e sabe que mesmo eu afastado, eu tinha o Espírito Santo queimando dentro de mim e às vezes pensava que ele não estava falando comigo. Está aqui, testemunho vindo que é o seu Jovelino, 63 anos. Graças a Deus hoje ele está numa casa, tem a casinha dele, tem todos os... pouquinho, fraquinho, mas eu consegui algumas coisinhas para ele. Eu fui uma ferramenta, eu me permiti ser usado por Deus, porque quando a gente se permite ser usado por Deus, Ele faz tudo extraordinário. Está aqui a prova viva. Amém. Vamos ficar de